Olá, dando prosseguimento à releitura do livro Mulheres que Correm com os Lobos. Essa é a segunda parte do capítulo 3, Farejando os Fatos, o resgate da intuição como iniciação. E a terceira tarefa é navegar nas trevas. É aqui que a Vasalisa sai para a aventura e vai ser conduzida aí pela bonequinha. Aqui é o momento em que ela começa a andar, enfim, na floresta, né? E para mim este daqui me chama muita atenção algumas coisas, né? Primeiro é o contato que ela passa a ter com essa boneca, porque quem é a boneca na nossa vida, né? Esse legado dado pela mãe é a intuição, né? Que ela põe a mão ali e pergunta para que lado eu vou e quem vai conduzindo? A boneca. É a nossa intuição, a importância que ela tem, né? Que vai levando ela em direção o tempo inteiro. Então, isso é a importância dela na vida, né? Sim, e como ela tem tão pequenininha, né? Tão pequenininha, e ela consegue ali ser tão importante para Vasalisa nessa condução, nessa floresta escura. E assim, eu vejo essa floresta, esse trajeto que ela faz tão perigoso, que ela sente tanto medo do desconhecido, eu vejo como a gente aprender a desenvolver o contato, ou então começar a ter contato com a parte sombria, que a gente falou já um pouco da madrasta, mas da gente realmente entrar nessa aventura de estar em contato com o mais sombrio do nosso inconsciente, com os perigos do nosso inconsciente, com aquilo que nos traz medo na vida, aquilo que a gente acha que não está preparado para fazer, e é quando a gente se lança e a gente está neste momento, lidando com coisas que a gente não sabe, que a gente tem medo, que a gente não sabe o que vai acontecer, mas com a intuição, que às vezes a gente não dá muita atenção, mas ela está ali, a gente consegue passar por esse caminho, por esse trajeto, por essa É o desconhecido, né, Lu? Desconhecido. É o desconhecido. Essa parte desta floresta toda, para mim, voltou muito a La Loba, né? Ao deserto de La Loba, que é o caminho que a gente vai fazer para chegar ali nas descobertas, enfim, o quanto a gente precisa atravessar por este caminho, né? Por este deserto ou por esta floresta, enfrentando os medos, os perigos. Para a gente, isso faz parte do desenvolvimento, faz parte da transformação. Quando você sai da sua zona de conforto, nem sempre é fácil, nem sempre é agradável, mas você sai para ir em busca de algo, de um processo de transformação, enfim, de um sonho, seja do que for. E para isso você tem que enfrentar muitas coisas, e as coisas que estão aqui dentro. Seus medos. E dá muito medo, dá muito medo. Dá muito medo, mas assim, é a confiança naquilo que você está sentindo. Pois é. É a confiança do caminho que eu vou acreditar e confiar no que está aqui dentro. Aí eu sei se eu vou pela direita ou vou pela esquerda, qual que é o melhor caminho. Não, por aqui não, porque... como é importante a gente confiar, né? E você vê que ela fala assim, quando ela põe a mão no bolso, ela se sente mais tranquila. E está ligada a isso, quando você confia né, na sua intuição, você dá atenção para a sua intuição, você fica mais confiante. Porque eu acredito, eu sei. É a história do eu sei que eu sei. Eu sei que sei, eu sei que sei. E a intuição, às vezes a gente fala assim, poxa, a minha intuição está tão distante, ou eu não tenho intuição. Já ouvi muito isso. Eu não tenho intuição, eu não tenho. Não, tem, a gente tem. O que a gente não faz
é dar atenção, é Ouvir. Ouvir a intuição, ela está ali. E a Vasalisa, ela pergunta mesmo, ela não está perdida, né? Ela tá indo, mas ela não conhece nada, mas ela pergunta para a intuição. E a intuição responde, ela sempre responde. E o alimentar, né? Ela fala ela dá o pãozinho, ela alimenta, essa alimentação é isso, é a gente dar essa atenção, é a gente dar o ouvido a essa voz. Então, a intuição está ali, é essa confiança, é isso que você falou, é essa fé. Porque a gente fica buscando, tem momentos na vida que a gente está no escuro, na floresta, e a gente fica buscando fora. O que pode me ajudar? Onde eu posso... para quem eu posso perguntar? Quem pode me ajudar nisso? E onde está a nossa segurança, a nossa certeza... a gente não acessa, que é a gente mesmo, porque a gente não confia. Sim. Essa confiança, né? Confiança naquilo que você sente. E isso, a gente pensa, assim, quantas vezes a gente, né, as pessoas não deixam de fazer coisas, ou tem aquela coisa, você tem aquela sensação, sei lá, pensei assim, num relacionamento. Quantas vezes eu já ouvi as pessoas, mulheres dizendo assim, quando eu conheci, eu tinha uma sensação que não ia dar certo. Eu tinha a sensação, eu já achava ele meio estranho. O que é essa sensação? É a sua intuição. Só que ao mesmo tempo vem aquela outra voz e fala assim, imagina, ignora, imagina, você está louca. Ou seja, dar ouvidos, alimentar essa intuição significa estar louca. E aí você não escuta a sua intuição, aí você vai, e dá ruim, normalmente. Né? E isso eu estou dando exemplo de relacionamento, mas muitas outras situações. Quantas vezes você não escuta? Ou vai por aqui, porque ali do outro lado você vai encontrar o pote de ouro, e você não vai, porque não, aqui é arriscado, aqui é meio perigoso. Né? E quando você acredita naquela intuição, quando você confia naquilo, você simplesmente vai. É a história do vai com medo mesmo, mas eu vou porque eu sei que eu vou encontrar, eu sei que vai ser bom. O quanto isso é importante. E assim, eu fico pensando, essa bonequinha que é tão pequenininha e que está vestida igualzinha a ela, a boneca está vestida igualzinha a ela, um avental branco, a bota vermelha, ou seja, é ela mesmo. É uma parte nossa. É uma parte nossa. E eu acredito que ela tenha contado dessa forma, é uma boneca pequenininha, porque às vezes é isso para gente. Ela está tão pequenininha, ela está tão guardada, ela está tão pequenininha ali que se a gente não presta atenção, passa batido, de tão pequenininha que ela é. Mas ela tem um grande poder, né? Ela tem um grande poder, mas ela está pequenininha, a gente precisa encontrar, a gente precisa saber onde a gente colocou. Ela colocou no bolso ali, então ela sabe que está ali no bolso dela. Então, onde está a nossa bonequinha? Onde a gente guardou a nossa bonequinha? Quando a nossa mãe passou para a gente a bonequinha, onde está a nossa bonequinha? E o exercício para isso é o silêncio para que você possa ouvir a voz que vem de dentro. É aquele exercício, né, que a gente faz, eu já fiz, eu costumo fazer, e a gente já passou por isso também, de você voltar, respira, volta para dentro. E eu costumo dizer assim, não é o que está aqui, deixa isso daqui, presta atenção aqui dentro. O que vem? Qual que é a resposta? O que vem daqui de dentro para essa sua angústia, para essa sua dúvida? O que vem daqui? Um pensamento surge, mas ele surge a partir daqui. E é essa a resposta. E essa é a voz da sua intuição, que é a voz que vem de dentro. Então, é
é o caminho, é você voltar para dentro e prestar atenção nisso, prestar atenção no que seu coração está falando, essa voz interior, que é o encontro com a sua intuição. A gente encontra todas as respostas quando faz isso. Eu fico pensando aqui, até um pouco no nosso papel, de psicóloga, me veio um pouco isso, que às vezes o paciente, ou até como no consultório, ou até na vida, né? Às vezes a pessoa pergunta para a gente, nossa, mas o que eu faço? E aí a gente diz para a pessoa, você sabe o que você tem que fazer, né? Eu acho que o papel é fazer a pessoa se voltar para ela mesma, é fazer esse contato, né? Você sabe o que você tem que fazer, você só precisa ouvir. Ouvir. Normalmente eu faço exatamente esse exercício quando a pessoa traz isso. Eu faço exercício, acho que é o exercício que todo mundo pode fazer. Nesse momento, assim, fecha os olhos. Fecha os olhos, focando só no seu corpo, só em você. Deixa seus pensamentos irem, mas sem alimentar, porque a gente tem uma tendência de ir alimentando esse pensamento. Não, deixa ele, sem controle. Vai focando a atenção dentro de você, dentro de você. Que ali, naquele momento, você encontra essa resposta. É o exercício. E encontra. Encontra. Tem que acreditar. Se você acredita, você encontra. De alguma forma ela responde, né? Na história ela fala isso. De alguma forma a bonequinha responde para ela responde, de alguma forma ela vai responder. Então, essa terceira tarefa é exatamente isso, é você poder dar ouvidos à sua intuição, você acreditar nela, poder ouvir o que ela está te dizendo. Quando você faz isso, você sabe o que você tem que fazer. Você sabe qual caminho você tem que seguir. Essa é a terceira tarefa. Aí a gente já pode ir para a quarta tarefa. Quarta tarefa é encarar a megera selvagem. Quem é a megera selvagem? Quem é Baba Yaga? Que é essa megera selvagem? Quem é ela? Você sabe que, para mim, Lu, a Baba Yaga, assim, num primeiro momento, essa coisa da bruxa, e eu lembro que alguns, eu não lembro em qual, acho que foi na La Loba mesmo, a gente estava falando da bruxa e dessa imagem que aquela pessoa que tem conhecimento, que, né, que tem habilidades, que segue a sua intuição, ela é vista como bruxa. E isso na história já vinha isso, né? E essa imagem de bruxa, sempre horrorosa, sempre... Então, só que ao mesmo tempo, ela é uma pessoa tão... Eu não a vi como uma bruxa, eu a vi como uma pessoa tão correta, tão... Ela cumpre aquilo que ela fala, ela é certeira, Então, eu vi a Baba Yaga de uma forma diferente, né? De uma forma como ela representando uma honestidade, porque ela é bem honesta. E uma coisa que, assim, que eu acho que é importante, assim, ela fala o que tem que ser falado. Ó, você faz, porque se você não fizer, você morre. Se você fizer, você ganha. E ela cumpre aquilo que ela fala. Então, eu fico pensando nessa parte que é a parte que fala a verdade. Honesta, pensando em honesta, aquela que fala a verdade do jeito que é, enfim, a parte mais honesta. E isso nem sempre é algo bonito, porque muitas vezes, quando você deixa essa parte sua surgir, você não é bonito. É feio. É feio. Passou muito isso para mim, vendo Baba Yaga. Uma das coisas, né? Fora, acho que a gente tem um monte de coisa para falar dela aqui. Não sei se faz sentido o que eu estou falando. Faz total sentido. E eu vejo, além disso, né, de ser correta, de ser direta, né? Ela, para mim, assim, me veio muito também uma figura de um poder.
ela tem um poder. Então, eu penso que é uma menina ingênua que está de cara ali agora com uma figura que representa um poder muito grande, exige dela coisas, ela precisa fazer aquilo. Então, ela começa a ter uma criança, uma menina ingênua que começa a ter contato com uma mulher adulta que tem um poder que vai exigir. Então, eu penso que é isso, assim, ela começa a ver essas coisas, né? Ela começa a ter contato com algo que vai exigir muito dela. Ela vai precisar aprender a fazer isso. Eu a Baba entendi. Yaga representa um pouco isso. Eu entendi a Baba Yaga como essa mãe mais severa, mais rigorosa. Eu vi Baba Yaga como essa mãe, porque, na verdade, ela traz ordem, e ela ensina muita coisa. Uhum. Ela traz muito ensinamento a cada tarefa que ela fica pedindo para a Vasalisa, ela está ensinando coisas. É. Ela está ensinando Ela não coisas. ensina como faz, né? Ela não ensina como vai fazer. Por isso mas que é ela aquela dá mãe a mais tarefa. dura, mais severa, né? Mais Se vira aí, olha, rigorosa. faz aí, se E vira. tem que fazer. Vem essa coisa rigorosa. Só que, assim, quanto aprendizado a Vasalisa tem a partir disso? Ela tem, a gente vai falar nas outras tarefas, mas ela tem muito aprendizado a partir disso, até mesmo o aprendizado da capacidade. Sim, você vai conseguir. Sim, você é capaz. Você é capaz de fazer isso. E assim, eu estou pensando aqui, a vida é assim com a gente também. A vida, às vezes, vem e coloca para a gente uma tarefa e diz, você vai ter que fazer. O tempo inteiro. Não vou te dizer como, você vai ter que se vira, você vai ter que fazer. É assim, ou você faz, ou sei o que vai acontecer com você, porque a vida faz isso com a gente. Faz o tempo inteiro, né? As coisas vão surgindo ali o tempo inteiro. É isso e no mesmo. Momento que aquele momento que você falou, bom, agora chega, agora eu vou, é um pouco isso também. Agora eu vou encarar e eu vou fazer o que tem que fazer. Eu vou fazer isso. Né? Então, de novo, ou é a vida que a gente vai ter que fazer, ou a gente se coloca dessa forma. Eu vou fazer isso. E aí eu vou ter que usar os recursos que eu tenho. Mas este contato, o contato com essa figura é assustador. É muito assustador. Por isso que a Baba Yaga tem essa cara, né? Que não é uma cara bonita, não é algo agradável, é uma coisa que você fala, nossa, o que é isso aqui que eu tô? Que lugar é esse? Estranho, essa bruxa. Mas de novo, é aquilo que vai fazer a gente crescer. Sim. É aquilo que vai impor para a gente. E é um momento de transformação, onde gera uma estranheza muito grande, no momento que você começa esse processo de crescimento, esse processo de transformação, onde você se vê... Porque também é interessante que a Vasalisa, quando chega na casa e diante da intimidação da Baba Yaga, ela não para, ela segue, não é que ela enfrenta, não é um enfrentamento, mas ela vai, ela fala, ela não volta, ela não foge. Ela não foge. Não é? Ela não foge. Apesar dela ser ingênua, apesar dela ter uma ingenuidade, ela não foge. Ela não foge. A ingenuidade, acho que a ingenuidade dela até contribuiu de alguma forma para que ela permanecesse. Talvez ela nem soubesse ainda do perigo. Talvez acho que ela nem sabia do perigo. Ela acha tudo aquilo assustador, tem um medo, mas acho que ela não tem noção também do perigo. Sim. E essa coisa assustadora são as nossas descobertas. É o momento que você está se descobrindo, que você está se transformando. Isso gera um estranhamento, não só no outro, não só no externo, gera um estranhamento com a gente também. Porque, assim, você vai ter que enfrentar, você vai ter que fazer, você vai ter que falar. Quantas coisas você vai ter que fazer? E isso muitas vezes não, isso gera esse estranhamento, não tem como. Mas ela vai. Ela vai e ela aprende muita coisa. Por isso que eu vi a Baba Yaga como a mãe mais severa, que é aquela que... Porque ela tem uma certa amorosidade ali. Ela tem essa amorosidade. Mas ela
Ela Mas não ela é passa a dura. mão, ela não passa a mão na cabeça, ela não fica no acolhimento, ela é bem mais dura. É. E é E necessário, né? assim, quem faz as tarefas, quem executa a tarefa é a bonequinha. É a bonequinha que diz para ela, fica tranquila, vai lá, ó, descansa, que eu faço para você. E é isso que às vezes a gente não permite na nossa vida. A gente não permite, a gente quer resolver aqui. Não, eu vou fazer, aí eu fico sem dormir aqui, sem dormir, pensando numa solução. E às vezes o que a gente precisa fazer é descansar. Só isso. Descansa, que vem, que isso vem. Né? Fica aí, silencia, que isso vem, eu executo para você. É. Me lembra assim, aquilo que a gente fala, às vezes a gente precisa dar um passo para trás, né? Não falo de dar um passo para trás para criar impulso, não, né? Mas é dar um passo para trás para eu conseguir assistir de fora a situação. Porque quando eu assisto o que está acontecendo de fora, eu dei um passo para trás e eu estou vendo de fora. Eu encontro a solução, eu encontro. Então, o descansar me passa até isso. Às vezes a gente precisa descansar, literalmente dormir, como tem aquele momento que eu preciso, assim, respira, dar um passo para trás e se afasta um pouco e olha de fora para aquilo que está acontecendo. Porque quando você faz isso, você entra num campo um pouco mais relaxado e você consegue ter uma visão mais ampla do que está acontecendo e não fica naquela visão tão curta. Né? Então, o descansar, e a bonequinha diz isso para ela, isso é bem lembrado. É muito, muito importante, a gente precisa disso. Né? Legal. Tem mais alguma coisa? Acho que da quarta tarefa é isso, e a gente já pode passar para a quinta tarefa, que é servir o não racional. O que é esse servir o não racional? É a parte das tarefas que ela É pede a para ela parte das fazer, né? tarefas em si, que é a limpeza, a purificação, a preparação, o acender a fogueira. Acho que isso representa, para mim, isso representa muito do que a gente precisa fazer. Para mim, representa. Para mim, isso daí está muito ligado à questão da organização mesmo, porque ela fala assim: você tem que limpar a casa, varrer o quintal, você tem que separar o milho bom do milho ruim. Então, é colocar ordem em tudo. Então, eu levo isso. Não, eu estou levando isso para o que a gente acabou de falar. Sabe essa coisa do ter que descansar em alguns momentos? Sim, não é o descansar aqui, mas eu preciso colocar a casa em ordem. Sabe, pensando no que a gente falou lá no Barba Azul, do castelo, e eu estou falando da casa aqui, que representa Sim. meu corpo, né? Então, assim, quando eu estou pensando nisso, eu estou falando, eu preciso colocar a casa em ordem, eu preciso colocar o meu pensamento em ordem, eu preciso organizar muita coisa. Então, quando fala servir o não racional, e ela traz essa história toda do limpar a casa, dessas várias tarefas que Baba Yaga passa para Vasalisa, fica muito forte isso, a necessidade que a gente tem de começar a organizar isso tudo, porque eu tô lidando com muita coisa nova, com muita transformação, e às vezes eu entro num caos, e no meio desse caos eu preciso parar e colocar ordem nas coisas. Foi o que passou para mim. Essa necessidade de alguns momentos você, opa, deixa eu organizar as coisas. É que eu tô vendo, né? Eu vejo que a quinta tarefa e a sexta tarefa, elas são muito parecidas, né? Porque na sexta tarefa ela vai falar de separar isso daquilo. Que é isso também, que é organizar também. É o discernimento que a gente precisa ter na nossa vida. Olha, o que eu faço com isso? O que eu faço com aquilo? Como é que eu vou me organizar? Então, eu penso que a quinta tarefa, que é o servir o não racional e o separar isso daquilo,
são coisas meio que não juntas, mas muito parecidas, que a gente faz ali meio que junto. Olha, aqui eu vou Elas se limpar, complementam, né? Elas se complementam, Sabe por exatamente. quê, Lu? Assim, você falando isso, para mim faz bastante sentido, e eu fico pensando assim, às vezes eu estou vivendo uma situação, um momento de transformação, que a gente entra nesse caos, essas descobertas, tudo que a gente falou até agora, e aí eu preciso começar a colocar a casa em ordem. Para colocar a casa em ordem, eu preciso organizar os meus pensamentos, entender o que eu estou sentindo, eu preciso fazer isso, não é? E a partir disso, eu começo a fazer a separação. Então, tá junto, numa sequência, eu preciso começar a fazer separação. Sim, isso daqui não me serve, isso daqui não faz sentido, isso daqui é importante. Eu começo a separar o bom do ruim, né? Essa separação começa a acontecer em tudo. Aquilo que me nutre, daquilo que não me nutre, as pessoas que eu quero do meu lado, porque isso acontece. Muito, muito legal isso, né? Porque quando a gente entra num processo de transformação, todo este processo de mudança, as pessoas que estão ao nosso entorno começam a mudar. Começam a mudar. Não são as mesmas. Então, a gente começa a olhar para isso. Quem são as pessoas que eu quero do meu lado? Quem é que está, sabe, que me nutre de alguma forma? Quem, assim, não vale a pena? Então, a gente começa a separar isso daquilo, eu envolvo tudo, é tudo. Essa separação entra em tudo. Ou até a gente acaba se afastando de algumas coisas, de algumas pessoas, e algumas pessoas também acabam se afastando da gente. Então, acho que esse discernimento, essa separação, essa purificação, é isso, é aquilo que eu quero para a minha vida e aquilo que eu não quero. Sim. O que vai me servir, isso que você disse, e o que não serve mais. Né? O que eu preciso também, inclusive, deixar morrer, o que eu vou levar, o que eu... né? O que é semente de papoula, o que é estrume na minha vida? Tem coisas que deixam de fazer sentido. Pessoas que deixam de fazer sentido, como eu deixo de fazer, é isso que você falou, deixo de fazer sentido na vida de algumas pessoas. Né? Então, assim, é uma sequência mesmo, a tarefa 5 e a 6. Eu acho que é isso. E aí a gente já pode ir para a 7ª? Pode. Eu acho que das observações que eu fiz, eu acho que foi basicamente isso, das 5 e das 6. Bom, e a 7ª é pergunta sobre mistérios. Sobre mistérios. Quando ela diz assim que pergunta demais pode envelhecer a pessoa, não é? Pergunta demais pode envelhecer a pessoa. Tem coisas que tem que permanecer onde estão. Nem tudo a gente vai ter resposta. Isso. Eu vejo isso. Jung dizia isso, inclusive, né? Os mistérios são para ser mistério. Mistério é para ser mistério. Ficar onde está, né? Ficar onde está. Mistério é mistério. O próprio nome já fala. E também, acho que o tempo, existe um tempo para a gente entender as coisas. Existe um processo na vida, né? Eu vejo muito isso. A vida é um processo alquímico. Existe um tempo para as coisas acontecerem, existe um tempo para a gente conhecer coisas que a gente vai ter acesso e coisas que a gente não vai. Mas para aquilo que a gente pode entender, compreender e ter a resposta, existe um tempo. Então, não adianta a gente querer saber lá o que a gente vai saber quando a gente chegar numa idade. Cada coisa tem seu tempo. Todo aprendizado, todo conhecimento, tudo assim, todos os mistérios, cada um na sua fase, no seu momento, não é? Isso por isso, assim, envelhece as pessoas. Isso é bem simbólico quando ela diz isso. Pergunta demais pode envelhecer, porque nem é tudo que você vai poder saber nesse momento. Não está pronta, tem coisas que você não está pronta. Nem ter discernimento para entender. Não tem. E a única pergunta que ela responde para Vasalisa é o que representa cada cavaleiro, né? É verdade. A única pergunta.
que é o É primeiro verdade. é o do meu dia, o segundo, que é o vermelho, é o meu sol, e o terceiro, que é a noite. À noite. E isso Que está representa ligado. isso. Então, para mim, isso daí estava. Esses cavaleiros estavam representando todo esse processo de transformação, né, ligado a este ciclo da vida, as coisas vão se transformando. Para mim, ficou muito isso, esse processo de transformação. Para mim também. Aquilo que ela fala em outros contos, inclusive, que ela fala do ciclo de vida, de nascimento, vida e morte. Exato, Né? O dia exato. representa isso, né? E a gente aprende isso. Isso é uma coisa que a gente vai aprender também. É a Baba Yaga que ensina isso para ela, né? Olha, existe um nascimento, uma vida e uma morte para tudo. E ela Para é a tudo. única coisa que ela responde, né? Para mim ficou muito, muito isso. É bem legal, é bem legal. E essa coisa dos mistérios, da fase de aprender, da compreensão, é tão importante, né? Porque tem coisas que a gente. Tem coisas que. Tudo tem o seu tempo. Eu acho que isso é muito, muito forte, né? E a gente precisa compreender que tudo tem o seu tempo. Uhum. E a ansiedade, tem pessoas que entram num processo de ansiedade tão grande que querem antecipar tudo, atropelar tudo. E não dá certo. A gente tem E que você entender sabe o que tempo das coisas. é muito interessante isso, porque eu estou pensando aqui, esse livro é um livro que eu já tinha lido já há muitos anos, eu já tinha lido esse livro, depois eu li de novo e agora a gente está lendo aqui de novo. E cada vez que eu leio, eu tenho uma compreensão, alguns insights diferentes. Esse é um ótimo exemplo, assim, como a Fases da gente vai se vida. preparando a cada fase da vida, como você vai entendendo as coisas vão fazendo mais sentido, aquilo que não fazia sentido antes, por quê? Porque eu não estava madura, não estava preparada, não estava, sei lá, não era o Ah, meu e, momento e, de e se a aprender gente, aquilo, e se a né? gente pensar, Lu, até no nosso momento, né, trazendo para a gente mesmo alguma coisa que a gente já conversou bastante a respeito, que é sobre esse processo do envelhecer. Se a gente pensar nisso, até isso tem seu tempo, porque o envelhecer não é um processo tão fácil, Uhum, não é? E quando a uhum, gente estava entrando lá com uma certa idade, assim, lá pelos 40 e muitos anos, começa a vir uma sensação muito difícil. Depois que você passa pelos 45, 46, 47, é um momento, pelo menos para mim foi, eu sei que para você também foi, porque a gente falou muito neste período sobre o quanto era difícil a gente perceber que a gente estava envelhecendo, uhum, uhum. e só mais tarde que a gente conseguiu olhar para este envelhecimento de uma forma diferente. Não que seja maravilhoso e tranquilo e super fácil você olhar no espelho e ver cada vez uma ruga a mais. Não, não é isso. Não estou dizendo que nós somos. Mas, assim, hoje é diferente. Hoje a gente consegue olhar para esta fase da vida de uma forma muito diferente que há 5 anos atrás eu olhava. Sim. De uma Uhum, forma muito diferente. uhum, Não tem uhum. mais o sofrimento. Então, são fases da vida. São É, fases da vida que a gente vai passando e vai aprendendo, e tem coisas que só quando a gente vivenciar a gente vai entender. sim. Mas, assim, uma observação eu quero fazer. A representação das mulheres sábias, da sabedoria, até desse poder, vem muito com a mulher velha. A Sim, é bruxa, a sempre. mulher velha, a feia, a A enrugada, anciã, né, Lu? É a a anciã. anciã. Né? Então, a gente poder olhar para esta fase que a gente está vivendo, a fase que você está num processo de entrar numa menopausa, do climatério. Enfim, quando você entra nesta fase, você está entrando na fase da anciã, e quando você Uhum. consegue olhar desta forma, é diferente. É diferente.
Então, assim, retomando isso para dizer, tudo tem seu tempo. Uhum. Sim. E aí a gente vai para a 8ª tarefa, de pé nas 4 patas. E aí, que tarefa é essa? De pé nas 4 patas. Essa é a parte da volta, a hora que a Baba Yaga manda a Vasalisa embora, que a Vasalisa diz para ela sobre a bênção que ela recebeu da mãe. A Baba Yaga pergunta para ela, nossa, mas você é tão ajuizada, onde que você conseguiu isso? Como quem te ensinou? Ela fala, é a bênção que eu recebi da minha mãe. E aí a Baba Yaga diz, isso aqui não tem nada de bênção, não quero saber disso, toma isso aqui. Irritadíssima. Irritada, vai embora, toma aqui a sua caveira com fogo e vai embora que eu não quero saber disso. Então é a volta, é quando ela volta, né? E por que será que a Baba Yaga não quer saber de bênção? Por quê? Como que você vê isso, Dá? Isso aqui não tem essa coisa de bênção. Então, eu não pensei na coisa da bênção, porque quando ela fala alguma coisa a respeito disso ali no livro, mas trazendo uma coisa religiosa, né? Ela fala alguma coisa da questão religiosa. Eu confesso que eu meio que dei uma ignorada nessa questão da bênção, porque o que ficou para mim forte aqui, mais forte, que eu até anotei aqui, foi a bênção da mãe, foi dar a intuição para a filha, né? E a Baba Yaga, ela dá de uma forma diferente, né? Ela não dá a bênção, ela dá o fogo. Dá o fogo. Ela dá o fogo que representa a luz. Uhum. Que representa a luz. E muito legal que, assim, eu achei a caveira é iluminada pelos olhos, pelos ouvidos e pela boca. Então, é isso que ela oferece, é isso que ela entrega para Vasalisa. Então, eu fiquei muito nisso. Então, eu não entrei na coisa da bênção. O que você viu da bênção? Não, na bênção, eu senti assim, bom, aqui eu não vou te abençoar. Eu não sou a mãe que abençoa, eu não sou a mãe que eu não sou essa mãe boa demais, eu não sou essa mãe que vai te proteger, eu sou essa outra pessoa. Que é aquilo que a gente disse, ela não é ela é muito direta, ela é muito dura, se precisar ser dura, ela vai ser dura, então ela não vai abençoar. Ela vai entregar uma outra coisa para Vasalisa, né? Que causa até um medo nela, mas é o que vai guiar. Então a volta dela, ela tem a intuição e ela volta agora com o fogo, que é assustador também, né? Mas ela olha, né, para o fogo, ela olha para a caveira e fala, nossa, isso aqui, né? Mas é que essa parte ela fala alguma coisa da bênção ali no livro, mas ela traz uma coisa de bênção ligada a ela começa a falar de questões religiosas, né? Por isso que eu achei que você tivesse feito uma leitura baseada em alguma coisa dali, né? Mas assim, é exatamente isso é bem legal e faz sentido, e é algo assustador ainda para ela. Mas o que assusta? Acho que a gente já está falando da 8 e da 9 juntas, porque elas também vão um pouco juntas, né? Ela recebe de Baba Yaga este fogo, essa luz o que é isso? É todo o conhecimento que Baba Yaga passou para ela, não é? É todo esse conhecimento que passou para ela. E ela recebe isso. Ela recebe, e a caveira, né, que representa... A caveira tem vários símbolos. A caveira representa aquilo que a gente já vem falando isso desde o primeiro, né? Dos ossos. A caveira tem dos ossos, também representa o que a gente tem de igual, né? Mas isso é numa outra abordagem. Mas a caveira representa os ossos, representa... E é assustador também. Às vezes, a caveira tem isso, né? A gente olha para a caveira e fala, nossa, que medo disso. Mas é o que vai guiar a Vasalisa agora.
né? Aquilo que ela traz da Baba Yaga é isso que é assustador, dá um pouco de medo, mas também é o fogo que representa a criatividade, que representa a vida, que representa toda a transformação, que ilumina também aquela parte sombria, que vai iluminando agora a floresta. Ela vai no escuro, mas ela volta. É a floresta, mas Totalmente ela está sendo iluminada. iluminada por esse fogo que a Baba Yaga E dá para ela. representa também a segurança, porque ela volta muito mais, por mais que ela sinta medo, ela tem medo do quê ali, naquele momento? Ela tem medo do poder que ela está carregando, porque é algo extremamente poderoso, essa caveira é algo muito poderosa, e o medo que ela sente ali naquele momento, que ela quer até jogar a caveira fora, pensa, né? Ela não quer, ela pensa na possibilidade de jogar a caveira fora, é porque quando você, às vezes o poder assusta. Às vezes esse poder, essa capacidade assusta e às vezes até te faz você questionar, será que é real? Será que eu tenho isso? Será que... E aí você quer abandonar. Só que a segurança que isso tudo trouxe para ela, que todo este processo trouxe para ela, fala, não, segue que eu estou aqui com você. Não é? Isso é muito forte. Muito forte. E a simbologia dessa luz e desse fogo que vai pelos olhos, quer dizer, você vai enxergar muito mais, a partir disso você tem uma visão muito maior, muito mais clara, né? Uma escuta diferente, porque hoje você escuta de uma forma diferente, você compreende, é uma compreensão das coisas de uma forma diferente, mais madura, com muito conhecimento, com muita habilidade. E aí, com isso tudo, suas palavras, sua comunicação também se transforma. Esses sentidos aqui, né, do ver, do ouvir e do falar, e o sentir, idem, mas não entra aqui no simbólico, mas nesses três, eles se transformam completamente. Ela deixou de ser uma menina ingênua. Por isso que é a iniciação. Isso, né? Que forte isso, né? Que forte e aí, isso que essa caveira faz quando chega lá, né? Porque ela mesmo, como ela mesmo, a Vasalisa, não é a Vasalisa que faz, né? Ela chega em casa com fogo, mas não é ela que vai acabar ali com a madrasta, não é ela. Ela chegou e falou, olha, tá aqui o fogo, trouxe, né? Mas quem vai fazer é a caveira. É esse lado dela, poderoso, é esse lado que diz, não, olha, isso aqui não tá legal, isso aqui não é bom para você, essa parte aqui não tá boa para você. Então, a caveira... Sabe o que eu fico pensando? Sabe o que eu fico pensando quando eu li isso daí? Eu fiquei pensando nessa história desde o começo. Quando vem a madrasta e as filhas, que representa essa parte sombria, que é a sombra, aquilo que a gente não quer ver, que a gente deixa ali escondido, a gente evita o máximo, mas ao mesmo tempo ela tem um poder muito grande, não é? Quando você enxerga, esse poder diminui. E quando ela coloca luz em cima dela, aquilo desaparece. Está muito ligado ao que a gente sempre fala, né, Lu? A gente fala muito o quanto a gente, quando a gente briga tanto em relação às coisas que estão dentro da gente, quando a gente fica naquela briga interna, porque eu não posso ter raiva, ou porque eu não posso ter ciúmes, ou porque eu não... A gente entra num processo de briga contra as nossas sombras, que aquilo fica imenso. A gente entra num conflito muito grande e fica imenso. Quando eu olho para aquilo e falo, ok, você existe, você está aí, você faz parte de mim, é como se eu estivesse colocando luz em cima daquilo. Aquilo vai ficando tão pequenininho, tão pequenininho, tão pequenininho, que daqui a pouco é como se ele não existisse mais. Me passou muito isso quando ela traz essa história da caveira e da luz que elimina. Sim. Passou muito isso.
Faz muito sentido isso também. Acho que tem esse simbolismo também. Também. E me veio uma coisa mais para a vida, que é afastar o poder que a gente tem, a força que a gente tem quando a gente integra com a nossa sombra, o poder que a gente tem para afastar da nossa vida aquilo que é nocivo para a gente também. Aquilo que é nocivo, isso aqui é nocivo para mim, isso aqui eu não quero mais. Isso aqui já contribuiu para que eu fosse, para que eu crescesse, para que eu conhecesse esse lado, mas agora eu não quero mais, agora isso é nocivo para mim. Então, esse meu lado, que é um lado mais forte, consegue fazer eu me afastar daquilo que é nocivo para mim. Isso na vida, né? Sem representar aquilo que é da nossa psique, mas da nossa vida real aqui, Sim. né? Dos nossos relacionamentos, afastar aquilo que é nocivo para mim. Sim. Muito bom. Eu acho que esse conto, este capítulo trouxe muita coisa, muitas reflexões. Sim. E assim, eu achei ele simplesmente, a gente está numa crescente, esses contos. O livro traz uma crescente nos contos, né? Uma crescente, eu falo no sentido de aprofundamento da nossa psique muito forte, muito forte. Cada vez personagens mais intensos. E, enfim, está sendo divino fazer isso, Luciana. Eu estou amando. E eu penso assim que é importante, como que a gente, acho que tem várias coisas aqui assim para poder encerrar, não sei se você tem mais alguma coisa para poder encerrar. Eu penso que tem algumas coisas importantes da gente começar a se perceber em cima de tudo que a gente falou. Eu gosto sempre de trazer uns questionamentos, acho que no final de cada um, é importante para a gente começar a se questionar, para olhar para a gente. Então, assim, desde aquele começo, quando a gente pensa nessa mãe boa, começar a se perguntar, né, se você, o quanto, para descobrir se essa mãe boa está tão viva dentro de você ainda. Começa um questionamento aí dentro de você, o quanto você está se permitindo, né? O quanto você se arrisca, o quanto ficar na proteção é importante para você, o quanto esse lugar de proteção é importante para você. Acho que a gente pode perguntar isso. Faça o exercício do silêncio, para perguntando para dentro de você, onde e buscando a resposta. Faça mais contato com a sua intuição. Eu acho que fazer contato com essa intuição, onde você busca o silêncio, respira, volta para dentro e vai esperando o que vai surgindo aí dentro. As respostas vão vindo. E alimenta cada vez mais essa intuição. Porque eu tinha uma supervisora que ela dizia o seguinte: Lu, se você sentiu, você não sentiu à toa. Às vezes a gente até deixa aqui guardadinho, né? Porque às vezes a gente levava na supervisão, mas eu tive a sensação aqui naquele momento. Eu falei assim, ok, mesmo que o outro negou, se você sentiu, você não sentiu à toa. E acho que isso é para a vida. Se você sentiu, dá ouvidos para aquilo que você está sentindo. Acho que isso é algo importante. Acho que outras perguntas, o que eu quero para mim? Quem eu quero perto de mim? Sei lá, não sei se tem outras perguntas, está me vindo em cima das coisas que a gente conversou aqui. Eu acho que várias perguntas que a gente tem que ir se fazendo para a gente chegar neste processo aqui de iniciação através da intuição. Não é? E lembrando que aquilo que a gente tem mais medo, aquilo que é mais assustador para a gente, é o que vai fazer a gente crescer, é o que vai ensinar e é o que vai trazer a luz para a gente, para conduzir a gente aí nas nossas florestas escuras. É isso. Muito bom. Eu espero que tenham aproveitado, que tenham gostado. Aliás, que estejam aproveitando esta jornada com a gente. Anotem,
né? Vão anotando as perguntinhas, as reflexões, né? Aquilo que eu falei do caderninho, onde você anota todas as suas reflexões e compartilha com a gente essas reflexões. Compartilhe esse vídeo também com outras mulheres que possam aproveitar bastante dele e até a próxima, o próximo vídeo, o próximo capítulo, que vai ser incrível. Espero vocês lá. lá. Até lá, gente. Até o próximo. Beijo. Beijo. Tchau.